Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Separei para vocês 8 jogos nessa rodada e no final do vídeo vou estar deixando aí bilhete pronto e logo seguido um bilhete de alavancagem, tá galera? Antes de mais nada, já vou pedindo ajuda de vocês para deixar um like nesse vídeo que é muito importante, tá? Seu like aí vai fortalecer demais o meu trabalho aqui no YouTube e também para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo útil e entregar para mais pessoas, tá galera? Então deixa seu like aí, vamos buscar pelo menos 400 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos dessa terça-feira, galera. A gente vai ter aqui, ó, Liga dos Campeões, né? Vários jogos da Liga dos Campeões, Campeonato de Marrocos e vamos ter também Campeonato do Equador, a disputa do título, né? Então a maioria dos jogos aqui, Liga dos Campeões nessa rodada, tá? Primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui é a Champions League, né? Fase da Liga. A gente vai ter o nosso primeiro jogo do dia aqui, 2h45 da tarde, Slavia Praga jogando em casa contra o Arsenal. Esse jogo que é válido pela quarta rodada e a gente vai ver na classificação, né? A classificação aí, o time do Arsenal 100%, 3 jogos e 3 vitórias. 8 gols marcados, nenhum gol sofrido, né? Ainda não levou gols, né? Assim como a Inter de Milão, o time do Arsenal está com a defesa aí intacta, né? No primeiro jogo aí venceu fora de casa o Bilbao 2-0, depois venceu 2-0 o Olympiacos e no último jogo 4-0 para cima do Atlético Madrid, né? Então a Arsenal vem muito forte aí nessa Champions, tá galera? E do outro lado aqui a gente tem o time da casa que é o Slavia Praga, que não venceu ninguém, né? 2 empates e uma derrota, né? Na estreia empatou contra o Bodo Glimt, aí depois perdeu para Inter e no último jogo ficou no 0-0 contra a Atalanta, né? Jogo muito bom, galera, pra gente assistir uma vitória do Arsenal, tá? A gente vai ver aqui, tá pagando uma odd de 1,28. Para bilhete, assim, para complementar bilhete tá interessante, para entrada simples, só se pegar aí no ao vivo ou pegar um -1 handicap asiático para essa odd aumentar, tá, galera? Antes de mais nada aqui, de eu deixar os palpites, vamos dar uma olhada aqui. Os últimos 5 jogos do Slavia Praga, 2 vitórias e 3 empates. E os últimos 5 jogos do Arsenal, 5 vitórias seguidas, tá? Contando Champions, Premier League e também aqui a Copa da Liga Inglesa, né? Então a equipe está muito bem, né? E como vocês podem ver, os últimos 5 jogos a equipe não levou gols, tá? Então é um mercado interessante aí, o mercado under nesse confronto. Teve 4 jogos, tá? Só de curiosidade mesmo, Liga Europa 2021, Arsenal venceu por 4-0 um jogo e o outro empatou em 1-1. E teve também Champions lá de 2007, onde o Arsenal venceu por 7-0 o primeiro jogo e depois empatou em 0-0. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, é a dica fora -1 handicap asiático, tá? Pro Arsenal vencer por 2 gols de diferença ou mais. Se for botar no bilhete, pega uma vitória simples do Arsenal. E a segunda opção aqui, a gente pode pegar menos de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo para poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Arsenal. Agora vamos aqui para o Campeonato de Marrocos, a primeira divisão. A gente vai ter aí o Raja Casablanca jogando em casa contra o time aqui do Marrakech. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, válido pela 8ª rodada. E a gente vai ver que nesse início o Raja Casablanca aí não perdeu ainda, né? 3 vitórias e 3 empates, 12 pontos aqui em 4º lugar. Se vencer esse jogo aí, pega a liderança, né? Apesar que não que tem um saldo de gol, né? Mas vai ter a mesma pontuação do líder, né? Que tem 15 pontos também. Resta saber se vai conseguir tirar esse saldo de gol, que é difícil, tá? Lembrando que o Maghreb, que é o time líder aí, já fez 7 partidas, né? Então o Raja Casablanca pode igualar a pontuação do líder nessa rodada. Já o time aqui do Marrakech, 8º lugar com 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, somando 7 pontos até o momento. Confronto direto, galera. A gente vai ver aqui confronto direto. O Raja Casablanca venceu 4 vezes e empatou 1 nos últimos 5 jogos. Então, eu vejo favoritismo aí do Raja Casablanca para vencer, pagando uma odd de 1,57, odd muito boa, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Raja Casablanca para vencer. E a segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 por Raja Casablanca. Agora vamos aqui para mais jogos da Liga dos Campeões, né? Vamos ter mais 5 jogos seguidos aqui da Champions, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos aqui seguidos aqui da Champions. Vamos ver aqui o jogo 5 horas da tarde, Bodo Glimt jogando em casa contra o Mônaco, né? Uma equipe da Noruega contra uma equipe da França. Jogo válido aí pela 4ª rodada, né? A gente vai ver até o momento aí, galera, as duas equipes lá embaixo, né? As duas equipes com a campanha parecida, né? 2 empates e uma derrota para cada um. A única diferença é o saldo de gol do Bodo Glimt, que é -2, enquanto o Mônaco é -3, né? Por isso que está atrás aí do Bodo Glimt, né? Mas
mesmo número de empate, mesmo número de derrota, e as duas equipes não venceram ainda até o momento. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, que é importante, né? O Bodo Glimt aí, 3 vitórias e 2 derrotas, né? No último jogo acabou poupando os jogadores contra o Vålerenga e perdeu, né? 3-1. E do outro lado a gente tem aí o Mônaco, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Na última rodada acabou perdendo em casa para o Paris FC pelo Campeonato Francês. Confronto direto não tem nenhum jogo. E se a gente for dar uma olhada aqui nas odds, galera, a gente vai ver que tá equilibrado, né? 2,35 Bodo Glimt vencer, 2,80 para o Mônaco vencer e 3,70 para o empate, né? Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Bodo Glimt. Agora o próximo jogo aqui da Champions, a gente tem aqui a Juventus jogando em casa contra o Sporting. Promete ser um jogo bem interessante, né? O Juventus jogando em casa, 5 horas da tarde. E na classificação aí da fase da Liga, né? Dessa Champions, a gente vai ver aí o Sporting com 2 vitórias e uma derrota, 6 pontos aqui em 12º lugar, enquanto a Juventus não venceu ainda, né? 2 empates e uma derrota, né? Na estreia, empatou em casa contra o Dortmund 4-4, aí depois fora de casa contra o Villarreal 2-2, e no último jogo perdeu para o Real Madrid 1-0, né? Então, é uma equipe que ainda não venceu e vai tentar buscar sua primeira vitória jogando em casa. Os últimos 5 jogos aqui da Juventus, 2 vitórias e 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Sporting, 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto, Juventus venceu 2 vezes, Sporting venceu 1 e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. A odd para Juventus vencer, galera, a gente vai dar uma olhada, tá pagando 1,95, enquanto tá pagando uma odd 4 para o Sport vencer. Na minha opinião, vale a pena a gente pegar uma vitória do Sport com empate anula, tá? Acredito que é uma dica mais interessante. E até mesmo mercado de gols, né? Especialmente que o Sporting vai vivendo um bom momento, o Juventus ainda não venceu na Champions. Então, com isso, galera, a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? O mercado de gols é mais seguro, na minha opinião. E a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para Juventus. Talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para o jogo da rodada, né? Um dos jogos da rodada, né? A gente vai ter simplesmente aqui Liverpool jogando em casa contra Real Madrid. 5 horas da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação até o momento aqui da fase da Liga da Champions. Real Madrid 100%, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Enquanto o Liverpool, 2 vitórias e uma derrota aí nesses últimos 3 jogos, no caso nesses 3 jogos que fez, né? Na estreia venceu o Atlético Madrid 3-2, depois perdeu para o Galatasaray e no último jogo meteu uma goleada para cima do Frankfurt, jogando lá na Alemanha por 5-1, né? E do outro lado a gente tem o Real Madrid aí, que é o visitante que no último jogo venceu o Juventus, antes disso venceu o Kairat Almaty por 5-0 e na estreia venceu o Marseille por 2-1. Promete ser um grande jogo, né? Os últimos 5 jogos do Liverpool, 2 vitórias e 3 derrotas, né? O Liverpool que vai vivendo aí altos e baixos. E o Real Madrid, 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Confronto direto, Real Madrid venceu 3 vezes, Liverpool venceu 1 e teve um empate, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Real Madrid. Agora o próximo jogo aqui, esse daqui eu acho que é o jogo da rodada, né? Eu acho que esse jogo aqui vai ser mais interessante do que Liverpool e Real Madrid, né? PSG jogando em casa contra Bayern de Munique, né? 2 ótimas equipes, forte candidato a chegar pelo menos, no mínimo, na semifinal, né? PSG com um ótimo elenco, Bayern de Munique sem comentários. 5 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser lá na casa do PSG. E na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, as duas equipes 100%, né? PSG 3 jogos, 3 vitórias, Bayern de Munique a mesma coisa. E a única diferença aqui é o número de gols marcados, porque o saldo de gol é a mesma coisa, como vocês podem ver. Porém, o PSG marcou 1 gol a mais do que o Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique marcou 12 gols e sofreu 2, o PSG marcou 13 gols e sofreu 3, né? Então, o próximo critério de desempate aqui é o número PRO, o número de gols marcados, e com isso o PSG está à frente. Confronto aqui dos últimos 5 jogos de cada equipe, né? PSG 3 vitórias, 2 empates. Bayern de Munique 5 vitórias seguidas aí, on fire, né? Na Copa da Alemanha, Bundesliga e Champions aí, numa sequência muito boa. Bayern de Munique no confronto direto contra o PSG venceu 4 vezes e o PSG venceu apenas uma, né? Então, assim, o candidato a vencer esse jogo aqui
É uma incógnita, mas acredito aí que pelo momento o Bayern de Munique leva um pouquinho de favoritismo, tá? Pagando uma odd aí de 2,63 para o Bayern de Munique vencer e 2,50 para o PSG vencer. Primeira opção aqui, galera, ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, fora ou empate, tá? Acredito que o Bayern de Munique vai vencer ou empatar. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Bayern de Munique. E agora o nosso último jogo aqui da Champions, né, dessa lista que eu separei para vocês, a gente vai ter aqui o Tottenham da Inglaterra contra o Copenhague da Dinamarca, 5 horas da tarde esse jogo. Na classificação até o momento aí da fase da Liga, né, dessa Champions, a gente vai ver o Tottenham, uma vitória, 2 empates, nenhuma derrota, ainda não perdeu, né, vem de 2 empates seguidos contra o Mônaco fora de casa e contra o Bodo Glimt fora de casa, né, o único jogo que fez em casa contra o Villarreal venceu, 1-0. E do outro lado aí a gente tem o Copenhague, né? 1 empate e 2 derrotas. Na estreia acabou empatando contra o Leverkusen e depois perdeu para o Karabag e perdeu também para o Dortmund, né? O último jogo aí em casa, perdeu de 4-2 para o Borussia Dortmund, né? Então, assim, pela lógica aqui, o Tottenham grande favorito para vencer, né, galera? Os últimos 5 jogos do Tottenham, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Copenhague, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto não apareceu nenhum jogo aqui a princípio, tá? E a gente vai ver aqui a odd, tá? 1,35, 1,40 para o Tottenham vencer. E uma odd aí 10 para o Copenhague vencer, né? Para quem gosta de zebra, é a oddzinha 10, né? Eu particularmente acredito que não é o caso aqui, porque o Tottenham vem como grande favorito para vencer esse jogo, especialmente o Copenhague, que não é uma equipe tão forte comparada a uma equipe da Inglaterra, das ligas de elite aí da Europa, né? Então, primeira opção aqui, casa vence, né? Tottenham para vencer. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Tottenham. E agora, no nosso último jogo aqui, a gente tem o Campeonato do Equador, né? A Liga Pro, primeira divisão aí, disputa do título. E a gente vai ter aí a LDU de Quito jogando em casa contra o Orense. 9 horas da noite esse jogo. A gente vai ver aí que é a quarta rodada, né, desse grupo aí, da disputa do título. A LDU está com 55 pontos. Não vai conseguir tirar o título do Del Valle, né? Del Valle já é campeão aí cá entre nós. Mas o LDU vai tentar buscar essa segunda posição, né? Especialmente que tem 2 jogos a menos aí do que o Barcelona de Guayaquil, que é o segundo colocado, tá? Lembrando que o primeiro e o segundo já vai direto para a fase de grupo aí da Libertadores, enquanto o terceiro vai para aquela pré-Libertadores, né? Aquela qualificação aí da Libertadores. Então, a LDU vai tentar buscar essa vitória, especialmente contra o Orense aí, que é o último aqui desse grupo, né? Com 50 pontos e tudo mais. Porém, o favoritismo aqui é do time da casa, né? Os últimos 5 jogos aí da LU, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Acabou sendo eliminado da Libertadores, né? Depois de tomar uma virada aí no agregado, né? 4-0 pro Palmeiras, quebrando. O primeiro jogo foi 3-0 a LDU, né? E com isso a equipe vai poder focar 100% aí para tentar beliscar, né? Uma vaga direto na fase de grupo aí da Libertadores. O Orense, por sua vez, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E no confronto direto, assim, tem um equilíbriozinho, entre aspas, né? São 3 vitórias da LDU e 2 vitórias do Orense, né? O que pega aqui é que as 3 vitórias da LDU foi jogando em casa e as 2 vitórias do Orense foi jogando em casa, né? Então, a questão de estar jogando em casa, acredito que vai pesar a favor da LDU. E tá pagando uma odd aqui de 1,50, uma odd muito boa, até para entrada simples, tá? Primeira opção aqui, casa vence, né? LDU para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1 gol e meio. LDU para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para a LDU. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete da rodada e logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem, tá, galera? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada dessa terça-feira, né? A gente vai aqui com 3 jogos. O primeiro jogo aqui, a gente pegou aqui Champions League, Liverpool e Real Madrid. A gente pegou o ambos marcam, tá? Para bater gol das 2 equipes. Segundo jogo também da Champions, né? Na verdade, os 3 jogos da Champions, né? A gente pegou aqui Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. A gente colocou Bayern de Munique para marcar 1 gol, independente do resultado final, tá? Mais de meio gol para o Bayern de Munique. E o terceiro jogo, Tottenham e Copenhague, a gente colocou vitória do Tottenham, que na minha opinião é favorito demais para vencer esse jogo. No final a gente teve uma odd de 2,14, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 214,54. Esse bilhete, na minha opinião, tem 70% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou desse jeito, ó.
A gente pegou aqui 3 jogos no nosso bilhete de alavancagem. O primeiro jogo aqui da Champions, né? Os 3 jogos também da Champions no bilhete de alavancagem, tá? O primeiro jogo aqui, Slavia Praga e Arsenal, a gente colocou menos de 1,5 gols pro Slavia Praga, tá? Como eu falei, a defesa do Arsenal tá muito boa. Os últimos 5 jogos a equipe não levou gols e acredito que não vai ser diferente nesse confronto, tá? Então, menos de 1,5 gols pro Slavia Praga, né? O Slavia Praga não pode marcar 2 gols ou mais, tá? Para dar green. Aí o segundo jogo, Bodo Glimt e Mônaco, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida, né? Jogo para bater 2 gols ou mais. E o terceiro jogo, galera, a gente pegou o jogo entre PSG e Bayern de Munique, a gente colocou aqui uma opção que tem na Betano, tá? Que é a opção ambos marcam mais de 2 gols e meio, né? A gente vai ter green se bater ambos marcam e também tem green se bater o mais de 2 gols e meio, né? Isso pode acontecer porque se o jogo terminar 1-1 é green, se o jogo terminar 3-0 para algum deles ali, né? 3 gols ou mais, é green também, tá? Então a opção mais segura aí, esse ambos marcam ou mais de 2 gols e meio que tem lá na Betano. No final, o nosso bilhete de alavancagem teve uma odd de 1,55. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$155,80. Nosso bilhete de alavancagem dessa rodada eu acredito que tem 85% de chance de dar green, tá? Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes que eu deixei para vocês. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comentando que é muito importante também, tá? E quem puder ajudar, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!